Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Mais um episódio que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei o cara aqui direto de Cafelândia, mas a gente não vai falar de café. A gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de pessoas, de acolhimento e de monitoramento de talentos. Tá difícil, né, segurar as pratas da casa aí na sua empresa. Tá difícil construir equipes sólidas, né, fazer os squads e tudo que a gente tá vivendo dessa transformação, não só digital, mas do mundo, né, das pessoas e das formas que a gente trabalha. Eu convidei o cara aqui que ele é tipo o Midas da tecnologia, assim. Já montou uma startup de sucesso que tá rodando aí. Se não tiver no seu pedal, tá pelo menos na sua vontade, nos seus desejos aí de ter uma bike dele. Mas a gente vai falar mesmo de RH, de construção, de talentos e de como fazer duas startups simultâneas. O cara aqui, eu não sei quantas 24 horas do dia ele tem, mas a gente vai descobrir junto. Eu vou deixar ele se apresentar naquela câmera ali e diga quem é você, de onde você veio, o que vai rolar aqui, o que você gosta de falar. Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Cléber Piedade, tenho 37 anos, sou empreendedor há 11, então um empreendedor raiz. É isso aí. Tô nessa estrada aí de empreender no Brasil. Fui fundador primeiro de uma startup de RH chamada Seja Trainee, que depois a gente fez o spin-off para se tornar a Matchbox. Hoje a Matchbox é uma HR Tech que ajuda as empresas a contratar e reter talentos, pensando na jornada do talento, que ganhou muita importância nesses últimos anos. Hoje a Matchbox tem 110 colaboradores já, o time cresceu bastante. E no meio do caminho, como se não tivesse coisa para fazer ainda, resolvi fundar a eMoving, que é a empresa que faz locação de bicicletas elétricas. Então, hoje a gente tem mais de 700 e-bikes rodando aí, com diversos clientes. A gente está muito focado em empresas que querem usar as bikes, seja para entregador, entregar um pedido mais rápido, para o cara que roda vários pontos de venda conseguir chegar com mais eficiência, para você oferecer como um benefício de RH. Que legal. Hoje a eMoving tem aí seus 30 colaboradores e também vem num pace de crescimento bem legal. Que bacana. Agora me diz o seguinte, cara, tem uma década de empreendedorismo, mas tem algumas décadas aí na cadeira CLT. Quanto tempo você ficou? O que você fez? Queria entender mais que Cléber é esse, né? E como foi a passagem de entender que você nasceu para empreender? Queria saber quando é que o bichinho pica mesmo. Foram 8 anos empreendendo na área de marketing de grandes multinacionais. Passei pela Diageo, passei pela BASF e acho que foi uma grande escola. Eu acredito muito que no começo da sua carreira, você participar de uma empresa mais estruturada te dá muito background, muito networking. Então, isso te ajuda a depois, quando você vai empreender, você ter mais sustentação e conseguir criar iniciativas mais sólidas. Nessa época, eu acho que eu já era um intraempreendedor, então eu era aquele funcionário que sempre estava criando projetos diferentes e pensando em como impactar o negócio de forma positiva e fora da caixa. Até que em 2011, realmente, eu percebi que faria muito mais sentido eu criar minha própria empresa, que eu queria aumentar o tamanho do impacto que eu conseguiria trazer no mercado e resolver problemas maiores. Então, ao invés de ser parte de uma engrenagem, eu resolvi criar os meus próprios negócios. Agora, deixa eu te perguntar, você já vinha mexendo com o tema talento, né, jornada do trainee, etc., né? E isso deve ter te motivado lá na última empreitada que você estava CLT. Como é que você começa a enxergar essa dor? Que dor era essa? Você foi um trainee? Você foi um talento que não foi monitorado? Ou você tem uma esposa que não foi monitorada como talento? Ou um camarada? Onde foi que você começou a perceber que existe uma dor, né, dos talentos e a construção da história dele com as empresas? Na verdade, na época, eu e o meu sócio, ele era o tipo de perfil que era o cara que era muito comprometido, mas ele não sabia se vender. Então ele acabava não conseguindo ter acesso às melhores oportunidades do mercado, então a gente resolveu criar uma empresa que pudesse ajudar o talento a mostrar o seu melhor nos processos seletivos, e com isso a gente começou a descobrir que a experiência do talento ao longo de todos os processos seletivos e ao longo de toda a jornada dele de relacionamento com as empresas era muito frustrante. O talento não recebe feedback, ele não tem retorno muitas vezes, os processos seletivos são longos, e a gente viu ao longo dos últimos anos o talento ganhando cada vez mais poder nessa relação. Hoje, 60% dos talentos, eles desistiriam de um processo seletivo se o formulário de inscrição for muito longo. Então, hoje o talento, ele, apesar de, por um lado, a gente ter quase 13 milhões de desempregados, o top talent, o cara que realmente faz a diferença na sua organização, ele escolhe onde quer trabalhar.
Então a gente sentia que faltava um olhar mais atento, um holofote a essa jornada do talento, e com base nisso que a gente resolveu criar a Matchbox. Cara, a Matchbox o nome tem alusão ao Ninebox ou não? Não, o nome é parecido com o nome dos carrinhos, né? É o mesmo nome dos carrinhos que a gente tinha na infância. Mas basicamente Matchbox quer dizer essa caixa de combinações entre talentos e empresas. Também significa caixa de fósforo, então a gente acredita muito que você precisa de uma faísca para começar uma revolução nesse mercado de RH. Então eu acho que é um nome que ele trouxe essas combinações e também está muito alinhado à nossa estratégia futura de internacionalização. Ah, legal. Cara, deixa eu te perguntar, você tem quantos anos? 37. 37, eu tenho 34. Eu sou da época que você sentava numa mesa de RH no cagaço do que o cara ia perguntar pra você, né? E aí parecia uma parada assim, que era desesperador. Você precisa muito da vaga e eu quero ver se você realmente é o cara pra isso. E aí, tremelique, toma água, tem uns que tem até caganeira, dependendo da entrevista. Hoje, cara, se alguém me convidar por um bate-papo, eu já nem chamo mais de entrevista. Se alguém me convidar hoje pra um bate-papo, eu deixo o cara falar, digo o que eu tenho pra entregar, mas eu quero saber o que a empresa tem pra me entregar também. É isso. Né? Eu acho que não tem mais essa tô topando qualquer coisa. Lógico, cara, eu quero que a gente faça um recorte aqui de uma bolha, né, que a gente vive, de tecnologia, de talentos, de talentos, né, realmente envolvidos com a transformação, inovação e tudo que tá borbulhando aí desse novo mundo e economia que a gente vive, beleza? Não dá pra gente fazer o recorte desses 13 milhões de brasileiros, das vagas aí que realmente, onde o cara conseguir entrar, vai mudar a história da família dele, beleza? Só essa consideração pra gente trocar uma ideia dentro do que a galera aqui tá acostumada a escutar no EmpreendaCast. Mas vamos lá. Se hoje eu tiver numa conversa, primeiro que eu acho que todo profissional tem que estar pronto pra conversar o tempo todo, né? Apesar de eu ser casado com uma headhunter, né, eu sei o valor de receber uma ligação de um headhunter. É importante você escutar o cara, ter relacionamento. Geralmente esse cara, se você é um talento monitorado, ele tem o seu telefone e ele tem no CRM lá que você é um potencial cara para estar em alguma vaga de alguma empresa que ele vai estar roubando alguma cabeça para colocar em outro lugar. Mas assim, eu imagino que numa conversa hoje para alguém me seduzir para um CLT, eu acho que já tá quase 50-50. Me diz o que você tem para oferecer, eu digo o que eu tenho para oferecer. Se der tudo certo, a gente casa. Né? Na nossa época, você tem 37, eu tenho 34, não tinha muito isso não. Era hard skill, aí o cara vinha batendo, sabe JavaScript? Beleza. Banco de dados? Beleza. Como é que é seu código? Você identa? Eu tô fazendo um recorte de programador, né, na época que eu fui. Beleza. Eu vou colocar você para conversar com o gerente lá para ver se você aguenta o punch, né, da correria aqui do desenvolvimento e depois a gente dá um retorno. Hoje não tem mais isso. Como é que tá isso, cara? Faz um bom tempo que eu não faço uma entrevista, né? Minha última experiência foi na Sul América, mas eu fui por indicação já de ter, né, uma base de relacionamento. Como é que tá essa situação? O quanto a empresa tá interessada e quanto a pessoa também tá interessada na empresa? Eu acho que antes o talento ele tinha menos informação disponível e ele tinha menos opções também para escolher. Então, hoje você tem plataformas como o Glassdoor, né, em que você vê notas dos próprios funcionários sobre como é que é trabalhar naquela empresa, você tem muita informação disponível. Tem pesquisas que mostram que o talento chega a ter 8 pontos de contato com uma marca empregadora antes de se aplicar para uma vaga. Ele está muito mais exigente, ele tem muito mais informação para tomar a decisão dele. E essa geração, ela quer impacto, ela quer propósito, ela entende essa relação como uma relação de troca. Eu vou te entregar algo e você vai me entregar algo em troca. Então, mudou o jogo, hoje o talento tem muito mais poder, mas em vários RHs a gente ainda trata as práticas como tratava há muitos anos atrás. Então, eu acho que o RH está num processo de transformação e tentando entender como é que ele consegue se relacionar com um talento mais protagonista, mais exigente, e que se você não tiver boas práticas ali, ele vai simplesmente abandonar o processo seletivo e você vai ter muita dificuldade de contratar. Esses dias não, né? Eu acompanho o Rodrigo Giafredo, um brotherzaço meu, um abraço pra ele. Ele tem uma frase do slide dele que é assim, traga de volta o humano pro RH.
né? Exato. Porque parece que foi tudo virando processual, tudo, né? Joga pra dentro, carimba, pega a carteira de trabalho, põe e tal. E você não tem mais o acompanhamento do talento, da construção. Parece que os recursos humanos, que já muita empresa não quer mais usar esse termo, né? Esse nome, se desaproximou das relações humanas, né? E eu acho que essa é a nossa missão, inclusive, é uma coincidência, é recursos humanos mais humanos. Então a gente trabalha todos os dias para transformar os recursos humanos em uma área que realmente possa ocupar um papel estratégico e cada vez mais humano, trazendo a tecnologia para automatizar e facilitar aquilo que pode ser automatizado, para que sobre mais tempo para o RH ter esse olhar mais humano de foco realmente no talento. Cara, hoje se a gente fizer um recorte das pessoas que estão passando pela plataforma de vocês, a gente já vai aprofundar o que ela faz, como que você constrói isso, etc. Mas assim, a dor nasce muito do perfil do seu sócio, que você percebeu que tinha um talento, mas não sabia se vender, né? E consequentemente vem aquelas, né, as oportunidades passaram, né? E aí vem alguns jargões que o mundo criou pra gente, né? Se o cavalo passa selado é só uma vez, a oportunidade não bate na porta 2 vezes, tantas outras coisas que tem quem acredita, tem quem não acredita nisso, mas eu acho que é muito estar preparado para selar o cavalo, né? É diferente de esperar um cavalo passar à sua frente. Mas eu queria saber o seguinte, cara, quando você pega lá a sua plataforma, os perfis e as conversas que você está tendo com a RH, a gente consegue fazer um top 5 assim, do que é o interesse hoje dos colaboradores? É dinheiro, é propósito, é impacto? Tem algum recorte de como a galera está se interessando? Eu tô falando de dinheiro porque eu já topei vagas pelo propósito e eu já topei vagas pelo dinheiro. Adivinha onde eu fui mais feliz, né? Com certeza. Eu acho que hoje algo que se tornou muito necessário após a pandemia é a questão de flexibilidade. Hoje os talentos estão exigindo muito essa questão de flexibilidade e se você não consegue oferecer isso na sua empresa, você vai certamente perder bons talentos. Eu acho que autonomia e impacto também são 2 coisas que elas têm falado muito alto para essa geração. Então eles querem sentir que eles estão transformando, gerando impacto e ajudando realmente a mudar um mercado ou mudar uma situação. E autonomia também é algo que é muito importante. Remuneração segue sendo importante, né? É o que paga as nossas contas, é o que ajuda a gente a Os boletos continuam vindo, né, mano? Continuam vindo. Mas eu entendo que se você não consegue oferecer a flexibilidade, a autonomia, só a remuneração não vai ser o suficiente para você atrair e reter os talentos. Legal. Até porque você que tá aí pré-coqueluche das startups, na época que a gente chamava de empresário, né? Eu sou empresário, não sou startupeiro. A gente teve aí uma movimentação de criadores de propósito e criadoras, né? Que assim, o cara construiu uma startup, ele conseguia trazer um cara que ganhava 4 para vir ganhar 2,5, mas o cara fechava com ele dentro do que ele ia ser construído. E ninguém conseguia explicar isso, né? Como é que o cara foi para um negócio que tá ainda no PPT? Né? O que ele vendeu por trás? Aí, na grande maioria, o cara topou a vaga pelo convite, pelo envolvido na construção, né? E pelo potencial. E pelo potencial de exponencialidade da startup e tal. E eu vi muito RH dando crash, assim. Cara, que parada é essa? Eu tô te oferecendo 10, como é que você vai pra 7? Né? E aí, né, se você colocar banana só comparando, né? Onde que eu quero chegar com isso? Eu acho que as startups e os RHs das startups tá mais bem preparado para o mundo atual do que as startups das grandes empresas que você passou, que eu passei, etc. Quando você chega lá com a Matchbox, que é uma plataforma tecnológica, você também traz toda essa sua experiência do como tá o momento, como é que chega os RHs assim? Os caras estão na palafita mesmo da construção do mundo novo e vocês estão lá para ajudar? Como é que tá isso? Eu acho que as startups, elas nascem com alguns aspectos que eles são bastante interessantes para os talentos, né? Essa possibilidade de você causar impacto, de você crescer junto com a organização, de você também ganhar dinheiro através de stock options e outras contratinho de vesting, né? Exatamente. Então, isso é um diferencial, né? De você ter autonomia, de você trabalhar de qualquer lugar, de você ter flexibilidade. Então, eu acho que essas são coisas que fazem parte da proposta de valor de empregador, né? Das startups que são um diferencial. Então, as grandes empresas, elas estão procurando se adaptar e usar a favor tudo que elas têm também de estrutura, de perspectivas, de intraempreendedorismo, de remuneração.
Então, cada um tá usando as armas que tem à sua disposição. Mas o que eu vejo hoje são grandes empresas realmente buscando entender como é que eles atraem e retêm essa nova geração, porque o turnover tá alto, a dificuldade de contratação tá muito grande, e se as empresas não se adaptarem, realmente elas vão ter muita dificuldade em crescer, porque hoje o grande ativo das organizações são os talentos. Se você não consegue contratar e desenvolver talentos na velocidade do seu negócio, provavelmente você não vai crescer da forma como você estava imaginando. Agora, Kleber, botar a mesa de sinuca e escorregador não é o caminho, né, cara? Eu não vejo isso como um diferencial. Eu acho, na verdade, uma baita de uma bobagem se você usar isso como o único diferencial. Eu acho do caraca ter uma mesa de sinuca, poder jogar um videogame e tal. Mas vender isso como, nossa, como nós somos cools e aqui é o lugar que você tem que trabalhar, isso tá meio fora de moda já. Eu acho que o mundo mudou. Depois da pandemia, a gente busca lugares que são remote first, que a gente fala, então, em que você tem pessoas trabalhando do mundo todo, em alguns casos, e você oferecer uma experiência que ela tá só baseada no presencial, em um escritório, realmente não faz sentido. Eu acho que os colaboradores estão buscando cada vez mais também benefícios flexíveis e uma proposta de valor que ela se encaixe para aquela pessoa, né? Se você tem, às vezes, um escritório presencial em um lugar, mas você tem colaboradores em outros lugares, eles não conseguem valorizar e usufruir daquele benefício. Então, eu acho que um mercado dentro vale do RH, mais um Vale iFood do que, do que uma sinuca. Um mercado que tem crescido muito no RH também é essa questão de benefícios flexíveis. Nós fomos uma das primeiras empresas a aderir, porque a gente realmente entende que o que é valor para um colaborador, às vezes não vai ser valor para outro, e a gente tem que conseguir adaptar e oferecer o melhor para cada situação. Lá na iMoving, todo colaborador ganha uma bike ou não? Sim, e aí acho que é legal falar um pouco Nem sobre a sabia disso, foi na... a iMoving, ela tem já 7 anos, é uma empresa de locação de bicicletas elétricas. A gente começou com esse tema de bicicleta elétrica em 2015, então... Antes de estourar os patinetes, as paradas todas, né? Exatamente, a gente acompanhou todo esse movimento, mas muito cético. A gente realmente entendia que o nosso modelo, que era um modelo de recorrência, em que você paga para usar a bike pelo mês todo, ele era mais eficiente do que você pegar um patinete e se deslocar de um lugar a outro, e às vezes tinham fatores operacionais também que dificultavam muito a operação dos patinetes. Então, a gente acompanhou o crescimento e a queda desse modelo de negócios, e acho que somos um grande sobrevivente aí, uma empresa que conseguiu seguir em frente, apesar dos desafios, principalmente da pandemia. Sim. Eu acho que a pandemia foi um momento onde a gente adaptou o nosso modelo de negócio focando no B2B, em ajudar as empresas a usar as bicicletas elétricas como uma ferramenta para benefícios, uma ferramenta para deslocamento de colaboradores em várias situações, e isso foi muito bem visto, porque casa muito com a pauta ESG das organizações. As empresas estão buscando formas de realmente melhorarem o seu impacto, estão olhando algumas de forma mais genuína para realmente conseguir diminuir o impacto de poluentes e de outras questões. E acho que a iMoving ajuda muito nessa proposta de valor. Cara, aqui eu tenho uma provocação pra fazer contigo, mas não pra você, jamais. Quem senta aqui na mesa vira meu brother e a gente, na verdade, se junta pra discutir. Eu tenho sentido que a galera tá pegando essa pauta como se fosse uma buzzword pra surfar uma onda que ele não tem capacidade de surfar, pra se tornar sexy o suficiente pra investidor e colaborador. Do que eu tô falando? A gente compensa carbono, a gente faz tal coisa, Cara, mas parece o capitalista da grana, enfiando grana em outro lugar pra dizer assim, mano, transforma isso em marketing, sacou? Parece que é um forno de dinheiro que ele joga um dinheiro e fala assim, cara, toda a fumaça que subir lá em cima você reaproveita e transforma em marketing. E aí não é o genuíno que a gente usou da palavra aqui. Você há 7 anos atrás já praticava isso, a sua empresa nasce 100% ESG. Isso ajudou na época, 7 anos atrás, na hora que você for fazer pitch pra captar dinheiro? Como que era 7 anos atrás? Porque hoje, se você meter isso num PPT seu, num dos slides, pronto. Você tem uma startup sexy suficiente para investimento, para um monte de coisa. Há 7 anos atrás não era tão sexy assim. Você era meio ETzão dos startupeiros. Eu queria que você fizesse um recorte entre o genuíno e o não genuíno, mas o que era 7 anos atrás e o que é hoje esse boom que a gente vive. Eu acho que, sob a ótica de captação de investimentos,
tem outros fatores que hoje os investidores pesam mais. Então, ele olha para o meu negócio e ele fala, legal, seu negócio é ESG, mas ele é um negócio de ativos, você tem a bicicleta, eu tenho que investir na bicicleta. Então, a gente já foi captar dinheiro e tomou porta na cara de mais de 50 fundos, porque a gente era um negócio de ativos. Então, assim, apesar de ser um negócio ESG, um negócio que tem potencial global de resolver um problema grande da sociedade, a gente, em alguns momentos, não teve sucesso em captação. Mas todo fundo tem esse negócio, você precisa ser exponencial, Cara, é isso que os caras batem o tempo todo quando vocês tiveram as portas na cara, né? Eu acho que você tem que achar o parceiro certo pro seu negócio. Isso é legal. A gente fechou uma rodada agora com a Aberta Capital e realmente eles acreditam muito no nosso modelo de negócio e estão ajudando em produto, em financiamento, em crescimento, em uma série de aspectos. Então, hoje tem um pool de fundos de investimento muito significativo aqui no Brasil, o mercado amadureceu bastante, você tem que achar o parceiro que tem mais fit com o seu negócio. Agora, quando você tá dando um rolê assim, nos aplicativos, nas paradas, nas propagandas, que você dá uma olhada e você fala assim, pô, os caras estão usando o marketing para compensar carbono, assim. O que você sente como fundador de uma parada 100%, né, de fato o negócio? Eu acho que é uma pauta. Que bom que ela apareceu e que ela está sendo relevante e tá tendo mais importância para o mercado como um todo, mas eu acho que as empresas ainda estão buscando formas de se adaptar, umas surfando ondas extremamente superficiais para falar que são ESG, e outras que efetivamente estão começando a fazer mudanças estruturais. Eu acho que tem muito do que a gente fala da curva de Gartner, né, em que aparece uma nova tendência, todo mundo quer aderir e de repente as pessoas começam a se frustrar porque aquilo na prática realmente não está acontecendo. Eu acho que isso vale para metaverso, valeu para inteligência artificial e na minha visão vale para ESG também. As empresas buscam se adaptar, a gente fala muito sobre isso, mas na prática a gente vê poucas iniciativas. Para você ter uma ideia, hoje 25% das emissões de gás carbônico vem do trânsito. E quanto que as empresas estão fazendo para melhorar o trânsito? Quase nada. Então, eu acho que uma iniciativa como a iMoving, ela vem muito para ajudar de forma legítima a você conseguir causar um impacto positivo na sociedade. Agora, você falou do trânsito, dos carros, eu queria ligar um modo sonhador, seu, assim, desses 7 anos que você tá com as bikes. A gente tem um maluco aí comprando Twitter, fazendo carro elétrico, né? Mas o tiozão do Gurgel lá, há X anos atrás, tentou fazer aqui no Brasil, né? E aí eu sempre uso esse slide. Alguém alguma vez colocou na internet, né? Uma fatídica cena do Gurgel lá no programa do Silvio Santos, com aquele carro feião, mas, né? Interessante. Eu queria dar os créditos para quem colocou essa imagem e levantou essa discussão. E aí eu queria ligar o seu modo sonhador, assim. Você acha que aqui no Brasil tem espaço para nascer uma parada elétrica, pra gente não ter que trazer Tesla na pessoa física, igual os tarados por Tesla estão fazendo aí? Você acha que cabe isso, essa discussão, num país que a eletricidade em si, né, a gente ainda tem uns apagões, umas dificuldades, mas a gente não parece ter muita dificuldade de resolver, né? É abundante a parada. Eu acredito muito que teria espaço para isso. Eu acho que o Brasil ele precisa simplificar a vida do empreendedor e facilitar toda a estrutura tributária, de incentivos. Eu acho que é muito difícil empreender no Brasil ainda. Mas na minha visão, e aí uma visão um pouco mais romântica, né? Um carro elétrico ele ocupa o mesmo espaço que um carro convencional, então a gente vai continuar tendo problema de trânsito. Sim. Hoje, né? Às vezes você vai na padaria que é 500 metros da sua casa, você pega um carro de 2 toneladas para andar 500 metros para comprar presunto e queijo, assim, não faz muito sentido. Para sair na mão para quem consegue aquelas 4 vaguinhas em frente à padoca. Exato, então eu acho que para a gente otimizar a nossa matriz de trânsito, a gente precisa pensar qual é o modal ideal para cada situação. Em muitas situações o carro ele vai ser necessário e o carro elétrico ele tem N benefícios em relação ao carro a combustão, mas em muitas situações eu posso utilizar uma bike elétrica, eu posso utilizar um patinete, eu posso usar uma bike convencional. Então, para mim, pensar o trânsito é pensar qual é o modal ideal para cada situação e trazer infraestrutura que ajude a pessoa que vai se deslocar a tomar essa decisão e conseguir percorrer esse caminho tranquilamente, né? Sem buracos, com menos violência, com um trânsito que seja menos agressivo também. São vários desafios, mas eu acredito que a gente está fazendo a nossa parte, oferecendo um modal que é 100% sustentável e que também permite esses deslocamentos de médias e curtas distâncias. Agora eu queria fazer um recorte dos 30 colaboradores da iMoving,
para entender o propósito de cada um, o perfil, usando Matchbox. Com certeza você roda Matchbox dentro da iMoving, né? Tá ali já junto. Quando você comentou comigo que trampou na BASF, na Diageo, né? Aí a gente falou sobre missão, visão e valores das empresas. Por que você ficou lá por 5 anos numa, 3 na outra? E eu queria que você recortasse do momento do talento hoje dos caras e das minas que estão lá na iMoving. Como é que você vê esses talentos? Da época que você estava lá no CLT e o quanto você foi, talvez, esquecido? E como tá a sua galera hoje no iMoving, assim? E quanto a Matchbox resolve a dor que existe e o hiato entre os dois momentos? Eu acho que a proposta de valor da marca empregadora da iMoving era muito poderosa. Então a gente atrai muita gente por conta de propósito, por conta de impacto. E ao mesmo tempo a gente dá oportunidade para pessoas que não teriam oportunidades. Mais de 50% do nosso time são de mecânicos, de pessoas que trabalham na fábrica. Que da hora. São pessoas que, assim, algumas delas estão com a gente há 3, 4 anos. A gente tem desde imigrante sírio que está aqui com a gente e que teve a primeira oportunidade. O cara estava virando médico lá na Síria e veio para cá e hoje cresceu junto com a gente, conquistou o seu espaço. Então, para mim, empregabilidade é uma grande oportunidade de inclusão também. Então, eu vejo sobre 2 aspectos. A gente tem talentos muito bons que hoje se conectam e que vieram para cá para ganhar menos, mas acreditando no propósito e no crescimento da organização. A gente é muito grato a eles. E, ao mesmo tempo, a gente traz a oportunidade de pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de trabalhar com um negócio que elas também são boas e onde elas têm a oportunidade de crescer. Agora, quando você estava lá, do outro lado do CLT, o que você via? Porque na área de marketing em si, você tem ali a caneta da criação. Você podia exercitar o seu cérebro, se sentir dono da construção das campanhas, de ter uma equipe, né? Uma galera que fecha junto, uma agência loucura também que te atenderia. Eu sempre tô usando loucura, porque é doideira. Marketing é doideira, né? Quem já trampou em agência tá ligado que é teste pra cardíaco, né? Tem que tomar muito omeprazol, porque é prazo curto. Você também já trabalhei em agência também. Você já pediu coisas pra agência de um dia pro outro, você já teve do outro lado também que foi pedido. Mas esses talentos ali, como é que você fazia pra gerir e segurar essa galera? Na Diageo, eu acho que você tinha um pouco mais de facilidade, talvez, pelo que ela oferece como produto. Na BASF, não sei, né? Como é que você vê isso e como é que a Matchbox ali te ajudaria na época que você era gestor nessas paradas? Eu acho que são propostas de valor de marca empregadora diferentes, né? A BASF é uma empresa alemã com uma estabilidade, com tempo de carreira normalmente mais longo, as pessoas ficam lá muitos anos. E para quem se identifica com isso, eu acho que é uma super escola, uma empresa assim, que traz muitos aprendizados e muitas oportunidades. A Diageo é uma empresa que tem mais autonomia, então eu acho que cada empresa ela precisa entender qual que é o valor dela como marca empregadora e a Matchbox ajuda nisso, e é você conseguir comunicar isso. Então, certamente hoje a BASF tem uma dificuldade de atrair, por exemplo, programadores, público de tecnologia, porque é uma empresa que ela não é tão atrativa e tão óbvia para esses profissionais. Porém, eu imagino que eles têm iniciativas de tecnologia maravilhosas lá dentro. O desafio é você conseguir contar essas histórias para atrair mais talentos que se identifiquem com aquilo. Isso é uma marca empregadora e é aí que a Matchbox entra e ajuda as empresas. Como é que eu crio uma proposta de valor, né, de marca empregadora que seja mais eficiente desde os talentos que eu quero atrair até as pessoas que já estão dentro de casa? Como é que eu monitoro isso tudo para criar jornadas melhores para esses talentos, para melhorar a minha atratividade e reduzir o meu turnover? Cara, lá na BASF, você trabalhou em qual foi a ordem? Diageo, BASF ou BASF? Diageo primeiro. Então, aí você vem de um marketing de bebidas, de uma parada, né? Muita cor, muita diversão, né? As publicidades, quando podiam, né? Na grande maioria. Depois foi se limitando também, que você teve que aprender a trabalhar em canais que você poderia. Me parece um pouco mais exercitante. Onde que eu quero chegar? Aqui, de cara, falando pra você, e aí é uma opinião totalmente minha, é mais sexy trabalhar na Diageo do que na BASF. Apesar que a BASF, você fazia campanha do que lá? Quais foram os que você pegou? Tinta. Eu trabalhava na Tinta Souvenir. Tinta Souvenir, né? E tem outras coisas também que a BASF faz, né? Com a parte de agro, Químicos, não tem? Químicos, agro. A BASF é uma parada imensa. Tecnologia ferrada,
PIB, faturamento perto de alguns PIBs de países que a gente não tem a mínima ideia. A minha esposa, ela trabalha no ramo de indústria, na Bung, né? Dividindo com ela embaixo do teto ali, eu comecei a entender uma empresa de agro sexy o suficiente para trabalhar. Exato. Mas parece que ninguém fala, velho. Ninguém conta, ninguém tem noção do que é isso, né? A BASF é imensa, acho que em faturamento maior que a Diageo, né? Não sei Sim. aí se é maior ou menor, eu tô falando aqui por Gustavo. E aí quando você entra com a Matchbox e dá essa possibilidade porta para dentro, eu entendo que quem tá lá ama e tem carreiras maiores na BASF. Sim. Na Diageo, eu já fico pensando que o módulo da Matchbox é mais para turnover, que já é uma galera que entra, sai, né? E se você não segurar rápido, você perde ali. Na BASF, talvez você... Vai ajudar mais em atratividade. Mais em atratividade. A sua ferramenta resolve os dois. É até legal, né? A sua história tem 2 modelos de empresas diferentes para a Matchbox resolver, né? Com certeza. Eu acho que a jornada do talento, né? O talento, ele é um só. Então, se a gente pensa nessa jornada de forma muito... separada, a gente esquece que a gente está tratando de uma pessoa. Então, eu criar jornadas mais empáticas e mais próximas para essa pessoa, ela deveria começar muito antes de eu abrir uma vaga, para eu conseguir me relacionar com essa pessoa, às vezes na faculdade, às vezes em um evento, em um ponto de contato inicial, ao longo do processo seletivo e depois que essa pessoa se torna uma pessoa colaboradora. Então, olhar para a jornada, criar jornadas melhores para o talento ajuda você, de um lado, a melhorar sua atratividade, de outro lado, a diminuir o turnover e aumentar o engajamento do talento. Então, a nossa visão é essa, e isso funciona, né, para todo tipo de empresa. Umas que são mais atrativas de um lado, mas que precisam reter o talento do outro, e outras que são talvez menos atrativas, mas que já fazem um trabalho de retenção muito bom. Agora, pensando na sua jornada de venda da Matchbox, quem é o contato que você precisa? Quem é que precisa conhecer a Matchbox para entender que precisa jogar isso para dentro da empresa? É o RH mesmo? O RH é o nosso principal stakeholder, é a pessoa que realmente ele precisa perceber que criar melhores jornadas para o talento melhora o trabalho dele, facilita o trabalho dele, mas quando a gente fala do impacto disso, ele é o impacto na organização toda. Você reduzir turnover, você aumentar a atratividade da organização, melhora a produtividade da empresa, melhora o crescimento dela, traz impactos financeiros positivos. Então, eu acho que hoje o principal ativo das organizações é talento, e você poder impactar isso positivamente melhora toda a sua jornada como empresa. Agora, feito a venda, eu sou o cara da RH, comprei o Matchbox. Comprei o software, né? Você ganha dinheiro com o software como licença. É isso. A gente tem um software como licença e a gente tem projetos também que ajudam as empresas em recrutamento e em employer branding. Então você vende um tailor-madezinho também ali no canto de consultoria. Agora, adquirir o software, como é que funciona na prática? Eu tenho que fazer todo mundo logar, eu tenho que... Como que é ligar as ferramentas aí, os interruptores para o negócio começar a funcionar? Eu de RH acabei de te contratar. Quanto eu pago? Como é? É por funcionário, né? Eu queria que você abrisse a sua cozinha aí para nós, para entender um pouco. O nosso software é o Spark, é o nome do software. Ele tem um modelo de recorrência, e o modelo de cobrança é por tamanho de base de talentos que você quer se relacionar. Para o talento, o Spark e a Matchbox não aparecem. Realmente quem aparece é a sua empresa, porque é a sua empresa que quer se relacionar com esses talentos, que quer criar jornadas. Então, uma analogia que a gente faz muito é de RD Station, né, para marketing, que o RD Station ele cria e-mails, jornadas para os talentos com a cara da empresa, e não com a cara da RD. Uhum. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. A partir do momento que você compra o Spark, a ideia é que você importe bases de talentos do Excel, de eventos que você já participou, de outros, do LinkedIn, e comece a construir jornadas para se relacionar com essas pessoas com a cara da sua empresa, totalmente personalizável. A partir do momento que esse talento entrou dentro da organização, você tem a possibilidade de continuar construindo jornadas para ele, seja para comunicações internas, para newsletter, para pesquisas. Realmente é uma ferramenta focada em jornada de talento, desde o primeiro ponto de contato até o último. Agora, eu que tô fora, fui monitorado, alguém do RH falou assim, pô, Gustavo é um potencial cara para trampar em inovação aqui da BASF. Eu tô fora, porta para fora. Como é que ela se comunica comigo? Por WhatsApp, por e-mail, por
Por rede social? A gente tem diversos canais para conseguir chegar nesse talento e a gente tem integração com os principais ATS do mercado, tá? Então, a partir do momento que esse cara se inscreveu numa vaga, seja na Gup ou qualquer outra plataforma, eu consigo monitorar isso e entender que a jornada desse cara, né, ele veio da rede social, ele veio de um evento, ele veio de alguma interação que a minha marca teve com ele e ele se aplicou numa vaga e ele segue no processo seletivo nessa plataforma que ele já está habituado. E aí você vai fazendo touch points com ele ali. Exato. De tudo que vai rolando. Agora, porta para dentro, então, você começa a monitorar o talento e aí a ferramenta oferece coisas ali na rede mesmo interna da empresa, dentro do e-mail, de algumas interações, que você vai coletando se o cara tá feliz, se ele não tá, o que ele procura. Aí você tem toda uma metodologia e a sua caixa lá, né? A fórmula da Coca-Cola tá ali para fazer isso porta para dentro. A ideia é uma ferramenta que permita que o RH e o time de comunicação interna crie melhores jornadas para esse talento. Então, quando esse cara vai receber essa mensagem, com qual frequência, em qual canal, com nível de personalização alta para ele. Legal. E aí o RH tem todo um cockpit para tomar decisões dentro daquele time todo. Exato. Cara, feito isso que a gente entendeu como é que funciona, o que eu queria te perguntar? A figura do Headhunter é uma figura, assim, antiga, né? Nos Estados Unidos muito forte, né? Um Headhunter. É um caçador de talentos, de cabeças, né? Se for no literal aí da coisa. Mas me parece um negócio muito, muito dependente do cérebro do cara, né? Se o Headhunter encerrar... Tanto é que a gente tem Headhunters incríveis aí, com 85, 90 anos, que os caras são verdadeiras HDs de talentos e construções. Passaram por grandes CEOs, trocou de cadeiras e etc. Mas aí me parece um negócio muito humano ali, muito dependente daquela figura. Quando a gente fala da Matchbox, do monitoramento, da construção, isso fica muito mais escalável. E a gente também entende que não basta colocar o Open to Work lá do LinkedIn, né? Não preciso falar que eu tô aberto para oportunidade, né? Isso só vai cutucar o meu chefe, sei lá o que vai fazer. Eu acho aquilo, por enquanto, eu queria depois ver a sua opinião, que aquilo não diz muita coisa, né? O que importa mesmo é a sua atitude, como é que você está se relacionando e etc. A Matchbox, porta para fora, consegue fazer isso escalável? Tipo, de fato me mostrar onde estão os data lakes de talentos, assim, as paradas? E como que você vê a figura do Headhunter nos próximos anos, com ferramentas como a sua nascendo, assim? Porque esse cara deve ser um parceirão seu se ele usar isso bem também, né? Sim, eu acho que o Headhunter, ele é especialista em conhecer a jornada do talento e conectar isso com as oportunidades do mercado. Então, é a pessoa que sabe as experiências, né, as hard skills, soft skills que aquele talento tem, qual ambiente que ele performa melhor. E muitas vezes isso está na cabeça dele, falta uma ferramenta onde ele possa registrar tudo isso. E o Spark ajuda muito nisso. Que legal. Eu acredito que ele é um super aliado para os Headhunters e que o Headhunter ele não vai perder espaço porque tem vagas específicas em que realmente o know-how dele do mercado, o conhecimento, o network faz muita diferença. A cascadura que a gente fala. Exato. Né? Então, assim, eu conheço headhunters incríveis que têm um conhecimento de mercado e que o ativo deles vai ser muito difícil de você transformar em tecnologia e escalar. Mas eu acho que para muitas vagas, para muitas situações, você ter esse registro, né, e um CRM de talentos que você consiga colocar essas informações sobre os talentos ajuda muito a fechar essas vagas. Perfeito. Para mim, headhunters vão ser sempre importantes para vagas, principalmente de C-level, de diretoria, mas para muitas outras dá para a gente usar a tecnologia para facilitar e para otimizar. Agora, o que você acha do Open to Work? Porque eu acho que talento eu não ponho Open to Work no LinkedIn. Não sei, é uma opinião minha também. O que você acha disso? Dá para fazer alguma coisa com o algoritmo? Pegar quem está colocando isso lá no LinkedIn e ativar? Até é uma boa ideia, mas eu acredito que sob a ótica do talento existem... Se realmente essa pessoa está buscando um trabalho, ela está desempregada, eu acho que pode ser uma ferramenta, mas não pode ser a única. Não adianta você colocar e achar que aquilo vai resolver a sua questão de empregabilidade. Tem gente que põe estando trabalhando. Aí eu não recomendo, realmente. Então, acho que não faz muito sentido. Tem bastante, inclusive. Você vai dando uma olhada e você fala lá, o cara está atualmente trabalhando em tal lugar e ele abriu um Open to Work. Não sei se ele tá querendo dar uma cavada no RH alguma coisa, se ele quer provocar o chefe, mas tem bastante gente fazendo isso usando ou de forma errada, né, ou praticando algo que não é muito legal. Eu acho que aí vai de novo da relação, né? Se o talento ele exige uma relação, né, de igualdade, de troca,
E eu acho que ter essa transparência, essa abertura, eu acho que também é algo importante. Você colocar o Open to Work sem ter um alinhamento com a organização que você está encerrando ou está prestes a encerrar a sua jornada dentro da organização, eu acho que não é uma troca justa. E isso deve ser uma sinalização também que não estão olhando para ele, né? Talvez ele tome essa atitude, mesmo que na minha ótica não é legal, né? É porque talvez a empresa não está olhando para ele. Uhum. Cara, agora seguindo essa sua história entre a iMoving e a Matchbox, quando você decide, né, a construir algo, a iMoving tem 7 anos, aí você disse que já inicia com a Seja Trainee, né, lá um pouco mais para trás, e chega uma hora que você bifurca, né, a sua atenção ali, a divisão, você começa a rodar 2 pratões, não é 2 pratinhos. Eu queria entrar um pouco nesse momento, assim, como que você consegue, e como que você conseguiu fazer isso? Hoje a iMoving, você está como CEO e na Matchbox, ou você teve que passar o bastão? Como é que ficam as coisas e como é que roda 2 pratões tendo 24 horas, as mesmas que a minha? Eu acho que ter combinados com as pessoas que estão do seu lado nessa jornada é essencial. Então hoje o Gabriel, meu sócio da iMoving, é o CEO, eu tenho um papel de conselheiro, de ajudar em decisões estratégicas, de facilitar determinadas pautas, mas hoje o dia a dia quem conduz é ele. No começo a gente foi usando poucas horas que a gente tinha para começar o negócio. A gente até tem uma história engraçada, né? A gente começou a montar as primeiras bicicletas elétricas na garagem do prédio dele. Então a gente contratou um mecânico e todo dia o mecânico ia lá, ficava na garagem montando bicicletas elétricas, até que ele tomou uma multa do síndico. A gente teve que parar de fazer a operação na garagem dele, mas é realmente uma startup que nasceu na garagem. A gente começou com a tese de oferecer aluguel de bicicletas elétricas em coworkings e hotéis, e depois a gente foi evoluindo, passamos a oferecer para pessoa física, participei do Shark Tank, segunda temporada, que legal. E depois a gente conseguiu ir crescendo e também começar a atender as empresas. Eu acho que o desafio é você ter combinados muito bem alinhados com os seus sócios, com as pessoas que você tem nessa jornada, você organizar, ser disciplinado com seus horários também para tempo de dedicação, mas em alguma medida você tem que tomar uma decisão de qual o negócio que você vai se dedicar, né? Você escalar uma empresa, você criar um negócio exponencial é um trabalho, é um full-time job, senão, assim, você precisa até de horas adicionais para conseguir fazer isso. Você tentar fazer isso em 2 empresas simultaneamente, não é nem bem visto por fundos de investimento e até pode causar um estresse para os seus parceiros, porque você fica com a sensação que você está sempre devendo para os 2 lados. Então, o combinado que a gente fez na iMoving é que eu não teria um papel executivo no dia a dia, então faz mais ou menos 2 anos que eu não tenho um papel executivo no dia a dia, e ajudei muito a tirar o negócio do papel, a criar os primeiros processos, fiz o primeiro logotipo, fiz a primeira identidade visual. Então eu acho que você conseguir usar muito as suas potencialidades e às vezes vai trabalhar de madrugada, faz parte, mas para criar um negócio, realmente só as 8 horas, né, do CLT, elas não são suficientes. Quando você tomou a decisão de largar o osso, quanto tempo levou para largar? É o Gabriel que assumiu, né? Isso. E aí falou, Gabriel, agora é você, cara, veste a camisa e transforma essa porra 10 vezes maior, né? O Gabriel sempre foi o CEO, sempre foi a cara da empresa, e eu acho que a gente tem que gerenciar muito bem a questão de ego, de expectativa, de vaidade. E eu sempre fui a pessoa que estive no background ajudando e segurando os pratinhos quando a gente via que tinha desafios. Então eu já fui head de marketing, já fui head de RH, já ajudei em vendas também. E tecnologia. Do ar-condicionado à frente de marketing. O que precisar a gente arruma. Exatamente. E eu acho que sempre ajudando e orientando o Gabriel para que realmente ele consiga ser o melhor CEO que a iMoving precisa. E é uma jornada. Realmente vai ter momentos em que você vai se dedicar mais e que você vai ter que pôr mais a mão na massa. Vai ter momentos em que você consegue delegar mais. Você ter pessoas que você confie, formar um time de alta performance com pessoas melhores que você é essencial para você conseguir fazer, seja construir um negócio, principalmente 2. Você precisa ter realmente muita gente boa, então recrutar, trazer gente boa e desenvolver essas pessoas e dar espaço para elas trabalharem
eu acho que é essencial para você conseguir gerenciar toda a dificuldade de empreender em 2 negócios. E você, então, hoje um sócio investidor. Tem suas retiradas lá, suas paradas, mas sócio investidor. Retiradas não tenho só boletos. Então, eu acho que a gente está no momento ainda de apostar, de acreditar no futuro do negócio. Tô no board, então Entendi. ajudo a tomar decisões estratégicas, participo de algumas reuniões por semana, mas realmente hoje meu foco ele tá muito na Matchbox. Participa das despesas, das receitas ainda não. Ainda não. Muito bem. Agora, cara, construído a Matchbox, né? E lógico, o track record ajuda demais na hora que você vai agora também, né? Deixando bem claro que o Gabriel conduz a empresa e você tem um envolvimento como conselho e mesa ali, né? E vocês são sócios fundadores, não? Co-founders. Quando você abre a frente da Matchbox, aí a primeira pergunta, né? Você comentou comigo, cara, a iMoving bootstrapping total. A Match também, você chegou a ter algum investimento anjo ou não? E se você captou o track record de ter já feito uma empresa legal, ajudou, atrapalhou ou não? Na verdade, a iMoving teve alguns investimentos, inclusive o investimento do Shark Tank, investidores anjos, depois a gente trouxe a Movida como sócia também, e agora recentemente a Berta Capital. Então, hoje a iMoving tem um track record de investimento de venture capital até maior do que a Matchbox. A Matchbox, realmente a gente criou com bastante receita vinda dos nossos clientes. Então, os clientes eles ajudaram a financiar o nosso crescimento e a construção da empresa. A gente tem alguns investidores anjo, tem um pequeno fundo, mas pelo tamanho que a empresa tem hoje, de 110 colaboradores, de um nível de receita já alto, a gente captou muito pouco dinheiro. Legal. E aí eu acho que a dica que eu trago, né, para quem está empreendendo o melhor dinheiro que você pode trazer para sua empresa é a receita de cliente. São os clientes pagando para usar o seu serviço e isso financiando o seu crescimento. Quanto mais você conseguir fazer com as próprias forças e adiar, né, rodada de investimento, mais você vai ter tração, mais você vai ter aprendido também com as dores do mercado, e aí dores desde fluxo de caixa, formação e recrutamento de time. Então, para mim, fazer o que você puder com as próprias receitas e com a receita dos clientes é desejável, ao invés de você querer já com o PPT, querer captar dinheiro. Mas você está aberto para isso, está construindo para ter séries de investimento, até porque você está criando um negócio baita imenso, né? Que precisa principalmente de cash para tecnologia, né? A gente está concluindo uma rodada seed agora de 5 milhões de reais, então isso vai ajudar a gente muito na aceleração do negócio, mas realmente a gente acredita que mais do que criar uma empresa que só cresce, você precisa criar uma empresa sustentável, que pare de pé, né? A gente tem visto algumas startups que infelizmente têm tido que desligar uma quantidade de pessoas significativas. Isso é frustrante, acho que tanto para os fundadores, eu acho que deve ter sido um dos dias mais difíceis da vida. Ah, com certeza. Você desligar 30% do seu time, quanto para as pessoas que também escolheram embarcar naquela jornada e de repente tem uma quebra de expectativa, porque eventualmente, né, ou um fundo trouxe uma determinação, ou a empresa viu que da forma como ela estava conduzindo os negócios, realmente não ia parar de pé. Então eu acredito em criar empresas que cresçam, que sejam exponenciais, mas que ao mesmo tempo sejam sustentáveis, que não dependam só do dinheiro de investidores. Agora, 110 pessoas, como é que tá a carteira de clientes? Os números que você pode abrir, tá? E que tipo de cliente tá rodando já com o Matchbox pra galera ter uma noção de como é que vocês estão penetrando aí no mercado? Hoje são mais ou menos 90 clientes, grandes empresas, então a gente tem aí como clientes Heineken, Raizen, Cosan, a gente tem Ipiranga, tem empresas de diversos segmentos, Móvel, Avon, Stefanini, Avanade, só pesadas. Temos empresas muito grandes como clientes aí, Vivo, Via, então a gente teve a oportunidade, eu acho que a competência também de conseguir oferecer para essas empresas uma proposta de valor que fizesse sentido para elas, e para mim acho que esse é um dos grandes aprendizados também que a gente trouxe na Matchbox, capacidade de execução e garantir que a execução ela seja alinhada com o que você está vendendo, né? Por alguns anos a gente teve dificuldade em conseguir entregar aquilo que a gente vendia, e aí desde 2020 a gente começou a corrigir isso e o crescimento veio muito rapidamente, porque a partir do momento que você executa com excelência, né, você consegue renovar com o seu cliente, você consegue crescer, e hoje a maioria dos nossos clientes vem de indicação, vem de levantada de mão,
porque realmente a gente criou uma reputação no mercado. E acho que isso é super importante. Capacidade de execução, excelência, é algo que te ajuda muito a crescer e torna o seu processo de crescimento com menos fricção e com menos sofrimento. Muito bom, cara. E aí eu te perguntei isso justamente, né? Então a Matchbox nasce em qual a data? 2017. 2017. Feito um software, da mesma forma que você monitora talento, você deve ter dificuldade em arrumar talento. É casa de ferreiro, espeto de ferro ou casa de ferreiro, espeto de pau? Como é que tá aí para monitorar e conseguir fazer esse corpo de talentos trabalhar na Matchbox? Eu acho que a gente, como uma empresa que cresce nessa velocidade, a gente tem as dores do crescimento, então às vezes a nossa velocidade de contratação ela precisa aumentar, mas eu acho que a gente tem feito um bom trabalho. Em 10 anos empreendendo, eu acho que o grande desafio é você formar lideranças que sejam confiáveis e que consigam tocar o dia a dia como você tocaria também e que sejam melhores que você em determinadas áreas. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bom em conseguir formar essas lideranças. Legal. E agora a gente está buscando mais gente para conseguir embarcar nesse sonho e ajudar a gente a construir uma empresa que ela mude as regras do jogo. Gustavo, a nossa visão é mudar as regras do jogo, dando mais protagonismo para o talento e focando muito mais o olhar, né, na jornada do talento do que só no desafio do próprio RH. Agora, dentro dessa jornada que ela vai avisando o RH, eu fiquei curioso de saber assim, que atitudes que o RH começa a tomar que ele não tomava, que o Matchbox começa a apitar pra tudo que é lado. Tô imaginando um cockpit, um negócio assim, cara, tá faltando combustível, tá faltando... Quebrou uma asa, vai perder o piloto, né? Como é que o RH... Que atitude que o RH toma depois que tudo isso começa a apitar? Porque eu entendo que a Matchbox é como se fosse... Você bota lá os eletrodos de monitoramento, né? Da saúde do coração, da empresa, do RH, da parte humana, e ele começa a apitar. Mas se o RH também for mole, não acontece nada. E aí, que atitudes que ele tem que tomar ali para começar a cuidar desses caras, além de fazer os pontos de contato? Eu acho que na questão de atratividade, a gente consegue sinalizar os talentos que estão engajados com a sua marca empregadora, que estão consumindo conteúdo, que são o que a gente chama no marketing de oportunidades, né? Então, é um talento dentro do perfil que você está buscando, que está consumindo o seu conteúdo, que está interagindo com a sua marca empregadora, e é papel do RH entrar em contato com esse talento e trazer as oportunidades que a organização tem, porque a probabilidade dele topar um bate-papo é muito maior, porque ele já conhece a empresa, já consumiu o conteúdo e assim por diante. Quando a gente fala de pessoas colaboradoras, a ideia é você criar jornadas e conseguir ir mensurando como é que está o engajamento, como é que estão as pesquisas também dessas pessoas, para cruzando essas informações você consiga saber qual talento que tem uma probabilidade maior de turnover, por exemplo. Porque eu tô pensando assim, se você solta alguma coisa interna e a galera tá de saco cheio, tem outros problemas, beleza? Tô imaginando que você entrou lá para tentar reviver uma empresa que perdeu um pouco, deturpou os caminhos. E aí você botou lá a Matchbox. E aí rodou. Ninguém respondeu. Porque a galera não tá fechada com a marca mais. Tem algum problema sério cultural. E não é o software que vai resolver isso, né? Você só vai mostrar que a merda tá alta, né? Você não vai chegar resolvendo. E aí, como é que você faz uma parada dessa? Porque o diagnóstico tá atestado por uma ferramenta, né? Do envolvimento da galera. Se o RH continuar mole, o fim é trágico. Eu acho que as empresas elas têm que investir muito em cultura e em experiência do colaborador, e não é um investimento de curto prazo, não é algo que você faz em 2, 3 meses, é algo que realmente demora tempo para você conseguir colher os frutos. Mas que ele é um investimento necessário. Se você hoje está contratando pessoas e está perdendo essas pessoas em pouco tempo, o custo disso ele é muito alto. Sim. Você contratar um funcionário errado custa mais ou menos 6 meses do salário anual desse cara, até você contratar uma nova pessoa, treinar, e todo o tempo que essa pessoa não performou na cadeira, isso traz um custo absurdo para a organização. Então, você ter a capacidade de conseguir atrair os talentos, desenvolvê-los e retê-los é essencial para o crescimento do seu negócio. Agora, você me contando isso e como a ferramenta funciona, a gente entende também que o momento que o RH tá, né? Eu que fiquei pertinho do RH como DTO lá na Sul América, eu ajudava bastante com a marca empregadora, tornar uma seguradora centenária sexy o suficiente para atrair talentos para squads, etc. Mas o RH era bombardeado de soluções RH Tech. Você é uma RH Tech, né?
Como é que você vê isso? Porque assim, o gestor, tudo bem, às vezes ele tá barata tonta, né? Assim, né? Eu preciso arrumar a casa e vou contar com essas startups para acelerar a minha parada. Mas como é que você vê essa abordagem de tudo? Porque se você recortar a jornada toda do RH, tem startup para tudo. Se você não se conectar com elas, você passa a ter concorrentes. Aí o RH fica perdido no que ele contrata. Como é que você faz com a Matchbox para entrar ali numa jornada e dar a mão com a Gup, por exemplo? Depois dar a mão para outra, né? Como é que tá isso? Eu acho que tem muita HR Tech que surgiu nos últimos anos e que resolve problemas muito pequenos dentro dessa jornada do RH. E isso realmente é um desafio, porque o seu ciclo de vendas fica mais longo e você deixa de se tornar tão relevante. Então, para mim, a dica é como é que você se torna relevante para conseguir resolver um problema grande o suficiente para que o RH tope sentar na mesa com você. Pedir o rifle, não o 38, né? Me dá aqui o rifle maior, porque o negócio é... Então, a gente já vê uma tendência hoje de verticalização e de concentração, né, dos players de RH com algumas aquisições, e a gente entende que isso vai continuar. A gente mesmo fez uma aquisição no ano passado de uma HR Tech que ela tinha um chatbot que responde até 80% das dúvidas dos colaboradores. Então, sabe o colaborador que pergunta sobre férias, sobre o Elite, tudo isso pinga no RH? A gente tem um chatbot inteligente que responde até 80% das dúvidas desses colaboradores, mas ele resolvia um pedaço da dor do RH. E a gente falou, pô, faz muito mais sentido a gente somar forças e conseguir ter uma proposta de valor maior para o RH do que cada um tentando vender sozinho a sua solução. Senão o cara paga 15 notas para resolver a jornada toda, né? Então a gente acredita muito em integração, em open software também, de você ter a possibilidade de, ok, eu vou pegar dados da Gup, vou pegar dados da PinPeople, vou pegar dados da Culture Rocks, de várias plataformas para conseguir criar melhores jornadas para o talento, e dessa forma eu vou ser relevante para o RH para conseguir ter a atenção dele e ele aderir à minha plataforma. Animal, cara. Agora, você comentou comigo e eu fiquei curioso, não queria esquecer de te perguntar, que dentro da sua experiência CLT, desses 8 anos, né? Então você tem mais tempo de carreira empreendedora do que CLT. Mas você falou que tinha uns casos de intraempreendedorismo, umas paradas que rodavam lá. Como é que tava isso? Você trouxe essas experiências também para as jornadas dentro da Matchbox? Porque eu entendo que exercer e provocar o intraempreendedorismo, para mim, é o novo rockstar dos talentos. Enquanto a Sul América deixou eu sonhar com o dinheiro deles, porque assim, a gente quer gerar impacto. Você gera um impacto do cacete com a iMoving e com a Matchbox, mais impacto. Quando a Sul América deixou eu usar o tamanho da bazuca que eles tinham para eu gerar mais impacto com as minhas criações, com as minhas doideiras, eu ficaria lá por anos. Eu só saí de lá porque eu consegui recortar um pedacinho para viver o meu sonho, mas eu tava vivendo um sonho muito legal lá. E intraempreender, para mim, foi a fórmula de sucesso para eu ter ficado lá 6 anos num regime que eu não acreditava mais. Excelente. Né? Você arrancou isso de lá também do que você aprendeu? O que tinha de ações de intraempreendedorismo dentro desses 2 empresões que você trabalhou que você também usa nas jornadas da Match? Cara, foram boas histórias ali e eu acho que empreender realmente é você ter a oportunidade de empreender com o dinheiro dos outros, correndo menos risco. É isso aí, causando maior impacto. Causando maior impacto. Então, a Diageo, né, é empresa de destilados, né, dona de marcas aí como Smirnoff, Johnnie Walker e tantas outras. E eu acho que eu tenho alguns cases legais de empreendedorismo lá. O primeiro em que a gente fazia muita pesquisa com o consumidor no ponto de venda, e a gente percebeu que a categoria de bebidas, ela era uma categoria que tinha uma alta margem para o varejo, ela tinha compra por impulso, mas ela ficava no fundo da loja, né? Quantas lojas de supermercado você já foi que fica no fundão? Exato, e a gente falou, pô, e se a gente pegar essa categoria e trouxer ela para o meio da loja, o que acontece? E a gente topou, achou um cliente que topou fazer essa experiência e a gente criou um projeto e a gente teve aumento de margem líquida da loja de 2%, aumento de crescimento da categoria de mais de 40% em vendas. Que legal. Então, é uma mudança de mindset em que a gente achou um cliente e falou, cara, vamos testar isso para ver qual é o resultado que dá. E é importante você conseguir gerenciar e monitorar todos esses resultados. E depois a gente replicou isso em mais de 30 lojas no Brasil na época e foi um case muito legal, porque é você pensar fora da caixa. Às vezes você está fazendo iniciativas ali que vão gerar um impacto, um crescimento de vendas de 10%, 12%. A partir do momento que você pensa fora da caixa, às vezes você consegue destravar crescimento para crescer 40%, 50%, 60%. Essa empresa que topou não é o Zafari não, né? Porque o Zafari te coloca primeiro na diversão, depois no dia a dia.
Na época foi o Carrefour Pinheiros, aqui da É. Marginal, que estava fazendo uma reforma e a gente conseguiu emplacar esse projeto. Que legal. Mas depois a gente teve empresas no Brasil todo aí replicando um pouco desse modelo. É legal você contar isso, porque assim, ó, na hora que você falou, sabe o mercado que me dá empolgação? É o Zafari, a jornada é legal pra caramba. Com certeza. Porque você já entra ali, aí vem um monte de vinho, aí vem um monte de copo da hora, aí vem as brejas, aí vem os destilados, aí depois lá no fundão você termina com os queijos. Ou seja, é uma jornada que assim, é um momento de diversão e confraternização. Depois você vai pro dia a dia, né? Comprar sabão em pó Perfeito. e as coisas do que você não quer ir lá pra comprar isso. Você quer ir pra comprar esse lado. Será que os mercados não se ligaram que é mais da hora começar pelo divertido, né? Com certeza. E o divertido ele traz uma margem, tem mais compra por impulso. É, então não, tem eu vários aspectos de negócio também que são potencializados. E aí eu acho que eu trouxe muito desse olhar da jornada de compra das pessoas para a jornada do talento. É entender também o que empolga, o que motiva o talento, como é que eu consigo trazer as interações certas nos momentos certos, para ele se conectar com aquela empresa e ter vontade de fazer parte, ter vontade de permanecer ali, assim por diante. E não dá voo de galinha, que também se você faz uma entrada maestral, né? Assim, incrível, e depois você não sustenta, aí vem a expectativa irmã gêmea da decepção, né? Da mesma forma que o cara se empolgou, ele se decepciona e procura outra oportunidade. Agora, cara, nessas suas andanças pela o CLT e com esses 11 anos empreendendo, primeiro que você pegou a pré-coqueluche ali das startups, do Vale do Silício e tal, né? Você começou literalmente na garagem até o síndico. Que bom que o síndico mandou uma multa, viu? Que senão vocês não iam se mexer pra procurar um local pra vocês. Tem várias coisas que a gente pode tirar o melhor, né? Do copo meio cheio. E aí, dentro dessas andanças, Vale do Silício, Israel, China e tal, você acha que isso, de alguma forma, ajudou, atrapalhou quando começou a aparecer pra você? Ou tanto fez? Porque eu sempre tenho a opinião que não precisa ir tão longe para encontrar gênios construindo coisas, né? Eu queria que você desse um pouco dessa sua opinião e depois a gente parte para um limão da vida aí. Muito bom. Eu acho que todas as iniciativas que te ajudam a se conectar mais com o empreendedorismo e ter mais referências, elas são muito valiosas. Então, assim, eu não tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, eu empreendo há 11 anos, então o caixa não permitiu, mas também não me arrependo. Eu acho que eu tive acesso a conteúdos muito bons de empreendedores brasileiros que me ajudaram a me inspirar, e também hoje tem muita coisa disponível da gringa. Então, todos os treinamentos, né, do Y Combinator, Startup School, tem muita coisa boa que dá para a gente acessar e que trazem conteúdos muito bons. Eu acredito que o Vale do Silício e essas outras regiões, Israel, são regiões onde o ecossistema está muito mais maduro, então você tem aceleradoras, você tem incentivo do governo, você tem fundos de venture capital, tudo isso ajuda você a empreender, mas ao mesmo tempo você tem desafios como o custo do talento, por exemplo. Então eu acho que a solução não está obrigatoriamente lá. Você fazer uma missão para lá e ver onde nasceu a Apple não vai fazer você ser um empreendedor melhor. É só um zoológico tecnológico. Essa é a opinião minha. Eu acho que você tem que entender onde que estão os insights e buscar referências daquilo que vão te ajudar a ser um melhor empreendedor. E sinceramente não é no palco, não é só vendo esse tipo de referência que você vai conseguir evoluir. Sim. Às vezes é buscando conteúdo muito mais profundo, conversando com empreendedores que já passaram pelo aquilo que você está passando. Para mim, mentorias, trocas, network, tudo isso é muito valioso, mas realmente você tem que buscar as coisas certas para conseguir ter as respostas que vão te ajudar a desenvolver o seu negócio. Perfeito. Antes da gente entrar no limão, eu não posso deixar você ir embora sem me contar a experiência do Shark Tank. Além de ser uma mídia muito legal, né? Eu queria que você contasse o que você pode, né? Você tem lá um contrato, tem várias coisas que a gente assina depois que a gente participa, principalmente de um reality show. Mas eu queria que você contasse qual foi a experiência, como foi. Eu não assisti o seu episódio, mas eu já vou buscar, né? Eu acho que vocês entraram num trailer dessa temporada também, falando das bikes. Eu lembro agora passando na minha... Sabe aquelas chamadinhas da Sony pra falar? Eu acho que vocês estavam numa dessa aí, mas eu vou dar uma pesquisada. Mas conta, como é que foi a experiência? Faz sentido ou não faz? O que você pode falar aí desse capítulo do seu livro chamado Shark Tank? Eu acho que no momento que a gente estava na eMoving, fez bastante sentido, a gente se aplicou e a gente
fez um risk assessment, né? Entendeu, assim, quais são os riscos e as oportunidades de participar do programa. Então, a gente percebeu que se a gente fizesse uma merda muito grande online, talvez aquilo fosse um risco. Tirando isso, era uma oportunidade de mídia, era uma oportunidade de trazer investidores bacanas para o nosso negócio. Então, a gente topou aquele desafio e foi incrível, assim. Acho que foi uma situação onde a gente estava bastante nervoso, mas que a gente conseguiu mostrar o valor do nosso negócio. E depois vocês podem assistir, teve uma briga entre os tubarões para ver quem ia investir na eMoving. A gente acabou fechando com o Caíto Maia e o Edgar Corona, que era um empreendedor convidado na época. Caíto não tá mais com a gente, mas o Edgar tá com a gente até hoje, nos ajudou muito na pandemia. Então, aquilo também teve uma mídia absurda na época. Hoje no YouTube você consegue visualizar o episódio, tem milhares de plays ali. Foi acho que um aprendizado muito legal, e depois a gente teve a oportunidade de ter mentoria e trocas, né, com o Edgar, com o Caíto, e principalmente com o time da Smart Fit, que nos ajudou muito a modelar o nosso negócio, a evoluir, a ter um pouco desse mindset de recorrência, né, que eles têm das academias. Isso foi muito valioso pra gente na época. Então, Isso é uma pelo experiência... exato. É uma experiência que a gente não se arrepende. Eles mostram mais ou menos 15 minutos lá no episódio, mas a gente ficou 1h10 gravando e sendo... discutindo, né, os termos com os tubarões, e foi uma experiência muito, muito gratificante. E de fato rola mesmo? Bota o dinheiro, mútuo conversível e as paradas, tudo. Sim, tudo. Que legal. Tudo que rola online. Depois a gente fez reuniões individuais com cada um deles, e aí você tem o fechamento das negociações, mas os termos que foram fechados lá no programa seguem. Boa, muito legal, cara. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, mano. Pô, construir uma carreira, construir uma empresa, 2 no seu caso, né? Depois eu quero convidar o Gabriel para vir contar pela ótica dele, inclusive quanto ele sujou a mão de graxa com você lá na garagem, mas eu vou deixar ele contar essa parte. Traz alguns limões, né? Eu não sei qual momento, em qual temporada que apareceu esse termo do limão, mas eu sempre falo que os fracassos são os tijolinhos do que a gente constrói, né, de aprendizado. E eu queria que você dividisse comigo assim, poxa, Gu, tem um limão aí que eu cometi, eu errei, eu aprendi, não virou limonada, e recomendo para que todos os empreendedores e empreendedoras que estão ouvindo também não façam isso. Você tem um aí guardado contigo? Bom, vou trazer 2 então. Tá bom. Um da eMoving e um da Matchbox. Beleza. Na eMoving a gente vinha crescendo com o aluguel de bikes elétricas, e a gente se aproximou do pessoal do iFood para fazer um piloto de entregadores do iFood. A gente começou com 10 bikes em Campinas, e depois a gente trouxe a operação para 60 bikes aqui em São Paulo. Então, os entregadores começaram a utilizar as bikes para entregar, a gente via a melhoria na produtividade, via que também eles estavam gostando da experiência. Só que na época a gente fez algumas sugestões pro iFood e a gente não tinha um time ainda de sucesso do cliente tão forte. A gente fez algumas sugestões pro iFood de ter um local onde eles pudessem retirar as bikes. Na época eles levavam as bikes para casa e no dia seguinte tinham que voltar para fazer as entregas. Criar um hub de manutenção. A gente fez uma série de sugestões, mas na época eu acho que a gente não conseguiu executar aquilo tão bem. E aí o que aconteceu foi que depois o iFood foi e fez um contrato com a Tembice, e as bikes do iFood que estão rodando hoje aí, todos os aprendizados e as dores desse processo aconteceram com a gente. Das 60 bikes que a gente pilotou, a gente teve quase metade que foi roubada, várias outras tiveram desafios de manutenção. Então a gente apanhou muito no processo, e na hora de conseguir criar um projeto que fosse grande o suficiente, eu acho que a gente não conseguiu navegar bem no universo deles e acabamos perdendo essa oportunidade. E carregou uns prejuízos aí também. Com certeza, então acho que esse é um limão triste aí que a gente carrega na nossa jornada, mas a partir do momento que agora a gente conseguiu voltar a crescer na eMoving, a gente conseguiu trazer outros concorrentes do iFood como clientes, e a gente vem crescendo de forma bem sustentável, aprendemos as lições para criar uma experiência que fosse E bacana. todo mundo feliz, porque a Móvel é sua cliente, né? Então, de alguma forma, a Móvel é dona do iFood, né? Exatamente. Ficou tudo bem entre todo mundo, né? Agora, cara, te perguntar, antes de você contar o outro limão, a partir de quanto eu alugo uma bike na eMoving? Hoje a gente está alugando exclusivamente para empresas, então Tá. A ideia é que você tenha uma empresa atrelada que possa te oferecer a bike como benefício. Você pode pagar por ela, mas é importante ter uma empresa, porque a gente está com fila de espera de bikes, então acho que Legal. um Baita problema bom. problema bom. Hoje, por volta de 349 por mês, você Legal. consegue ter acesso a essa bike. A bike fica com você o tempo todo, manutenção, bike reserva, tem outros benefícios que a gente oferece aí para os nossos clientes.
E a gente está buscando formas aí também de baratear cada vez mais isso para aumentar o impacto, aumentar o número de pessoas que podem ter acesso a esse benefício. Que legal, cara. E na Matchbox, a partir de quanto a licença eu pago, né, como RH, como marketing ou como CEO que contratei? A gente está mudando um pouco os planos do Spark agora para tornar mais acessível também para os RHs. Então, por volta de R$1.000 por mês, você consegue ter acesso a uma licença para gerenciar ali a sua base de talentos e conseguir se relacionar com ela com muito mais eficiência. Perfeito. Dito isso, me conte o limão da Matchbox, que deve estar quentinho aí na sua mente. Temos alguns limões, são bons anos aí construindo a empresa. Eu acho que tem uma passagem muito engraçada que a gente teve em 2017, e aí eu acho que é um aprendizado importante sobre segurança da informação. A gente tinha trazido do mercado uma pessoa para ser o nosso líder de tecnologia, e por consequência ele também gerenciava senhas de e-mail e de todos os softwares ali. E era uma pessoa que com poucos meses de empresa não estava performando. A gente começou a falar um pouco sobre a performance dele e a gente vinha registrando isso por e-mail entre os sócios. E aí, eventualmente, a gente ia bater um papo com ele e de repente ele tinha informações que a gente só estava trocando no e-mail. E a gente falou, cara, o que está acontecendo? Como é que ele está tendo acesso a esse tipo de informação? E aí a gente depois descobriu, a gente jogou uma isca e a pessoa caiu e a gente descobriu que realmente ele estava acessando os e-mails com as nossas senhas, lendo os nossos e-mails para ter esse contexto. Caraca, ele chegava preparadaço. Chegava preparadaço. Então a gente fez o desligamento dessa pessoa. Na época foi muito frustrante pra gente, mas trouxe um aprendizado foda sobre a importância de você conseguir controlar melhor a sua segurança da informação. Cara, e também mais eficiência e muito mais diligência na hora de contratar talentos, porque, enfim, hoje a gente vê um pouco de tudo aí no mercado. Muito bom, cara. Obrigado por ter dividido ambas as dicas que você deixou. Pra mim serviram demais, assim. Principalmente essa da segurança da informação. A gente compartilha algumas senhas, a gente faz algumas coisas. A gente entende que, assim, todo mundo é do bem, né? Eu tenho uma parada que, assim, né? O mundo é mais recheado de pessoas do bem. Algumas desviam as suas condutas, né? Mas às vezes os do bem pagam pela do mal. Então, se você tiver... O seguro morreu de velho, né? Já dizia nossos pais. Muito bem, cara. Feito isso, né? A gente já entendeu como é que você ganha dinheiro lá nas bikes. Depois o Gabriel queria que você conectasse para ele vir contar a parte dele da história. Já me contou aí os limões. Eu queria agora que você falasse o seguinte. Gu, tem alguns livros ou podcasts ou minha rotina. Eu queria que você destrinchasse a sua rotina empreendedora, né? E me deixasse aí na minha mochila uns livros, algumas dicas assim, porra, isso aqui fez sentido na minha trajetória empreendedora nesses 11 anos. Legal. Eu tô numa fase muito de product-led, né, de product-led growth. Então tem um site que é o productled.com, que tem vídeos e conteúdos incríveis. Para quem trabalha com produtos de tecnologia, acho que é uma super recomendação. Recomendo também o Startup School, que tem aulas muito profundas aí sobre o desafio de você construir uma startup. Isso tem no YouTube, então acho que é um conteúdo valiosíssimo. Gratuito, né? Gratuito. Um livro que eu recomendo é o Hard Things About Hard Things. Então, o lado difícil das situações difíceis em que... Comprei ele hoje, chega na Amazon. Olha muito só, bom. Você vai gostar. Ele realmente mostra situações muito radicais onde empreendedores tiveram que tomar decisões muito difíceis, em que você tinha poucos caminhos bons ou viáveis para conseguir performar e crescer. E realmente mostra o quão difícil é empreender e o quanto você tem que estar preparado para tomar decisões difíceis no seu negócio. Legal, muito bom. Você escuta podcast? Escuto. O que você escuta? Olha, eu escuto Like a Boss, eu acho que... Fudido, minha inspiração. Traz muitas inspirações. Um abraço pro Rodrigo. Rodrigo nota 10, Rodrigo Paulo. E escuto muito, acho que o Astella Playbook também é uma outra inspiração. Eu ouço bastante também o Future of Recruiting, então para quem trabalha com RH, é um podcast que tem mais de 300 episódios aí também rapidinhos, com tendências e futuro de recrutamento. E eu acho que essas são as minhas dicas. Muito bem, vai começar a escutar o EmpreendaCast agora que eu tô ligado. Com certeza. Principalmente quem tá nas bikes da iMoving, põe eu lá no onboarding do cara, velho, pra ele... Vamos.
enquanto você anda na sua bike, vai curtindo um podcast. Se bem que eu não sei se pode andar de fone com bike, né? Se é seguro ou não. A gente não recomenda. Não recomendo. Então tá bom, tá? Só uma ideia aqui que eu pensei com a boca. E aí, o que você achou de gravar essa parada aqui, cara? Fiquei muito feliz com a sua história. De verdade, mano. Adorei ter te conhecido. Né? Agora eu tenho seu WhatsApp, então você é meu brother de WhatsApp, mano. Pô, achei incrível, Gu. Obrigado pelo convite. Realmente poder compartilhar um pouco dos perrengues e dos desafios da jornada empreendedora é muito legal. Adorei esse formato não estruturado. Não em que estruturado, a gente vai construindo juntos aí a pauta e a história. E, pô, queria te agradecer muito pelo convite. Muito legal, cara. Você é casado? Sou casado. Qual é o nome da sua esposa pra gente deixar? Cíntia, ó, conferiu a história toda aí. Talvez algumas coisas eu consegui arrancar aqui que você não saiba, né? Talvez não, né? A próxima vez que ele vier aqui, eu vou te pedir informações privilegiadas pra gente documentar no episódio. E, cara, por último, eu queria saber o seguinte. O cara ficou interessado no Matchbox. Qual é o caminho? Terminei esse episódio, gostei de você, gostei da sua pegada, tô seguro pra contratar a Matchbox, vou jogar pra dentro da minha empresa. Qual o caminho e quais as redes? Pode entrar no matchboxbrasil.com. Lá você pode entrar em contato com o nosso time de vendas ali, que o pessoal acessa vocês rapidinho pra gente falar sobre a empresa. Na eMoving é e-moving.com.br. eMoving. E também a gente tá nas redes, né, eMovingBR no Instagram e Matchbox Brasil também no Instagram. Muito bem. O E em inglês pronuncia aí, né? Uhum. Então só pra galera não ficar assustada aí, até porque meu inglês é medíocre também, minhas pronúncias, mas matchboxbrasil.com, M-A-T-H, certo? Não, M-A-T-C-H, Box Brasil com S.com e Moving, tem o tracinho? e-moving.com.br. Nas redes sociais, onde é melhor trocar uma ideia contigo se o cara ficou pirado e quer te perguntar alguma coisa? Pode me chamar no LinkedIn, Kleber Piedade com K, ou no Instagram também, Kleber Piedade. Muito bem. Dados os detalhes, deixa eu fazer meu merchan. Dá uma olhada quem tá com o EmpreendaCast. Primeiro, Smart Fit, para você malhar de qualquer lugar, o aplicativo aí que tem aulas, tem como você escanear os equipamentos da sua academia e malhar de onde você estiver. Agora que não existe mais um ponto fixo para você viver e morar e trabalhar, né? A Smart Fit com certeza te ajuda. Jurídico por assinatura. Com certeza você teve vários contratos novos que nunca foram escritos na história desse país, né? Principalmente em locação de bike elétrica com empresa de food, né? Então você precisa ter uma assessoria jurídica. A partir de R$ 299 por mês, os caras criaram o Jurídico por Assinatura.com, pode te ajudar. E também tem a Bluefields, que é foguete para aceleradores. Eles têm um programa que chama Sparks também. Olha só, Paulinho Maitá tem que te pagar royalties ou você pagar royalties para ele, mas o nome é muito bom, Sparks, né? Então corre lá, a Bluefields está com abertura agora, né? No mês de maio rolou e acho que todo mês está abrindo um programa Sparks para acelerar, né, o foguete aí dos empreendedores. E não menos importante e com muito carinho, idolink.bio, para você criar o link e o mini site do seu Instagram. Eu vou te presentear com 1 ano de Idolink para você colocar lá o seu Instagram, seu YouTube, iMoving, Matchbox, contrate aqui, sabe? Organizar o seu link de bio de Instagram, porque a galera te conhecendo agora como um grande empreendedor que você é, mais de uma década, e antes mesmo de virar, né, Nutella, ele já estava lá na parte raiz. Então, idolink.bio/empreendacast, você inclusive entra no grupo de sonhadores aqui para arrumar seu CTO, seus talentos, e também quem estiver usando o Matchbox lá, você também pegar um pouquinho de detalhes. Kleber, obrigado demais. Obrigado. Me diverti. Também, prazer. Aprendi, cara. E obrigado pelos limões que você dividiu. Ajudou aqui a destravar algumas coisinhas que estavam eu necessitando. Acho que vai caber para outros empreendedores. E você acabou de sacramentar que eu comprei um bom livro. Eu escutei tanto, né, de comprar o lado difíceis das coisas difíceis, né, que eu acabei adquirindo e vou ler com muito carinho. Eu vejo você no próximo episódio. Pode dar tchau pra galera naquela câmera. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Vai lá no YouTube, a gente tá novo no YouTube, né? Você que é aqui do Spotify, do iTunes, das plataformas raízes de podcast. Mas eu também me rendi ao vídeo. Então corre lá pra dar uma moral no YouTube, ajuda a gente a crescer lá e mostrar o tamanho dessa comunidade que existe. Eu te vejo no próximo episódio e tchau!